Você foi escolhido. Amém? Parabéns! Você foi escolhido. Olha só que maravilha! Você foi escolhido. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Você foi escolhido. O que diz nesse texto, pastor? Vamos ler as Escrituras. Vamos para a Bíblia. Olha só que texto magnífico. O que Deus quer ministrar ao meu e ao teu coração nessa noite. Diz assim as Escrituras Sagradas: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi. Eu os designei para que vocês vão e deem frutos, muitos frutos. E o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, lhes será concedido. Olha só que maravilha. Jesus falando ao povo, Jesus falando aos discípulos, Jesus falando àqueles que estavam acompanhando ele, seguindo ele. Não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi você. Então parabéns para você que está aí. Você acabou de ser escolhido. Verdade. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Isso há uns 13 anos atrás. Eu era seminarista ainda. Estava no seminário, trabalhava como seminarista na Igreja Batista do Jardim Monte Líbano. E nessa época eu trabalhava com um grupo de crianças, Ministério de Louvor Infantil, um grupo com crianças que tinham 8, 9, 10, 11. Essa era a idade predominante daquele grupo. E ali eu ensinava música para eles, ensinava eles a tocarem, a cantarem, algo fantástico. Aquela gurizadinha com instrumento que era maior do que eles. E faziam sucesso. Mas aconteceu um fato interessante que ficou marcado em meu coração. O que aconteceu, pastor? Aqueles meninos tocando, coisa mais linda do mundo. Aquela gurizada tocando, né? E eles foram convidados para tocar na assembleia da nossa denominação batista aqui. Uma assembleia onde a região inteira estava presente, representada ali pelos pastores e por dezenas e dezenas de igrejas. E ali, na noite principal, eles subiram ao altar, aquela criançada, e começaram a tocar, e foi aquela coisa mais linda do mundo. Graças a Deus, foi algo fantástico. Quando terminamos ali, toda a igreja ficou em pé e aplaudiu e adorou ao Senhor, cantou juntos, fizeram fotos e etc e tal. Um garoto me chamou a atenção naquele dia, um dos que tocava comigo, um dos que eu estava aprendendo, ensinando ele a tocar. Ao terminar, ele saiu chorando lá de dentro, desesperado. Desceu do altar, chorando, angustiado. E eu fui atrás dele: o que está acontecendo, meu filho? O que foi contigo? E ele chorava e falava: é de alegria que eu estou chorando. E ele falava: é de alegria que eu estou chorando, mas por que aconteceu? E ele me fez a seguinte pergunta: pastor, na época não era pastor, eu era seminarista, falou: Edivânio, por que eu? Por que eu tenho que estar num lugar tão bonito assim? Por que eu tenho que estar aqui agora fazendo algo tão grandioso? Por que eu? E chorava compulsivamente. Eu virei para ele, abracei ele e disse para ele o seguinte: você está aqui. Você foi escolhido. E não foi eu que escolhi. Foi Deus que escolheu você. E ele ficou sem palavras e apenas chorava. Mas ficou marcado no meu coração. E no coração dele e de várias centenas de pessoas que estavam ali presentes, de que ele realmente tinha sido escolhido para estar naquele lugar, naquela hora, naquele dia, naquele momento. Da mesma forma que você também foi escolhido. Quando eu leio esse texto, Jesus falando para o povo, aos discípulos, que eles foram escolhidos, antes de ler o texto, eu dou uma pincelada nos capítulos anteriores, nos textos, né? Porque a gente tem que ver o contexto também e tudo. Eu já percebo aqui que no capítulo anterior, Jesus traz uma palavra de conforto a todos os discípulos, aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. Ele fala também sobre que Jesus, ele é o caminho para o povo. Ele promete que o Espírito Santo virá sobre todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Isso no capítulo 14.
Mas quando nós chegamos no capítulo 15, Jesus se apresenta como a videira. Ele é a árvore principal. E todos nós somos ramos que estamos conectados, ligados a Ele. E quando estamos com Ele, nós damos frutos e muitos frutos. Nessa passagem do capítulo 15, versículo 16, Jesus declara: eu vos escolhi. Jesus falando, foi eu que escolhi vocês. Para que vocês vá, para que vocês vão e dê frutos, muitos frutos. Quando eu vejo um fato desse de alguém ser escolhido, sabe o que eu me lembro? Me lembro daquele momento de você que é jovem, na idade dos 18, 19 anos, 20 talvez, você vai servir, você vai se alistar no exército. Aí você chega lá, e aquela multidão de rapazes, e você, vamos imaginar que você é aquele que quer servir, né? Ou até mesmo não quer, não importa. Mas vamos supor que você é aquele que quer servir. E vai pegar uma turma, vamos imaginar aqui, de 50 soldados, 50 recrutas. E tem ali uns 300 ali. E você fica pensando, e agora? Será que eu vou ser escolhido? Será que eu vou ser selecionado? Será que eu vou ser separado para servir? E aí de repente, grita lá o seu nome. Fala em alto e bom som diante de todo aquele grupo de rapazes. Vamos imaginar que você quer servir o exército, está encantado com aquele mundo. Você fala, yes! Fui escolhido! Yes! Ah, que maravilha! Eu fui escolhido! Yeah! Se bem que tem alguns que falam assim, não, meu Deus, eu fui escolhido. Pois é. Da mesma forma, Jesus está falando, foi eu que escolhi você. Foi eu que te escolhi. Aí você faz a seguinte pergunta, pastor, mas Jesus me escolheu também? Eu falo, sim, ele te escolheu. Aí você insiste, mas pastor Edivânio, por que Jesus me escolheu? Me dá uma razão, dá uma explicação. Por que Jesus escolheu a mim? A primeira razão está no texto aí, filhão. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vou ler só a primeira parte. Olha o que diz. Não foram vocês que me escolheu. Ao contrário, foi eu que escolhi vocês e eu designei vocês para que vocês vão. É isso aí. A resposta está aqui. Não estou conseguindo entender, pastor. Sabe por que você foi escolhido? Deus escolheu você para um projeto. Por isso que ele está falando. Eu escolhi e eu designei vocês para que vocês vão. Em outras versões, para vocês irem. Para vocês irdes. Ele escolheu você porque ele tem algo para você. Ele escolheu você porque ele preparou um momento especial, um projeto para você. Então a primeira razão é essa. Deus te escolheu para um projeto. Algo dele. Algo que ele imaginou e preparou. Antes mesmo de você nascer, ele preparou aquele projeto para você. E aí, para você ter uma ideia disso, no momento da concepção, milhões de espermatozoides poderiam ter sido fecundados ou fecundar aquele ovo. Mas ali Deus escolheu. Não. É ele. Aí falou o seu nome. É o Pedro. É o Edmilson. É a Renata. É o Reinaldo. É a Mônica. É a Sônia. É o Ailton. É a Angelina. É o Paulo. É o Fábio. É a Maiara. É o Adriano. É o José. É o Kenny, é o Elias, é a Késia, e vai falando, é a Lina, e por aí vai. E seu nome estava ali. Ele escolheu você porque ele tinha um projeto para você. E aí, Mateus 28, versículo 20, reforça esta palavra, para que vocês vão e façam aquilo que Deus designou para vocês.
fazerem. É como você imaginar assim. Jesus ele entra numa loja. E quando ele chega naquela loja, ali tem vários objetos, vasos de ouros, vasos, pedras preciosas, vasos extremamente valorosos, né? Aqueles vasos assim importados, aqueles vasos que custam milhares. E ele olha todos ali e não gosta de nenhum. E aí ele vai num lugar mais reservado e ele encontra ali um vaso simples que representa eu. Um vaso simples que representa você. Um vaso sem muita expressão. Um vaso que para muitos estava sendo deixado de lado. Mas Jesus disse, não. É esse que é precioso para mim. É este que eu quero. É este que eu escolho. Não é questão de merecimento. Não é questão de mérito. Eu não mereço nada. É simplesmente vontade dele. Ele te escolheu. Por isso eu garanto para você. Você não é fruto do acaso. Tem uma razão de ser. Jesus escolheu você para realizar um projeto. Basta você perguntar para ele: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a esse projeto que é seu. Segunda razão, por que você foi escolhido? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Eu vou para um outro pedaço, romper um pouquinho mais dentro deste mesmo texto. Olha o que diz, vou ler mais uma vez. Não foram vocês que me escolheram, muito pelo contrário. Eu é que escolhi vocês e os designei para que vocês vão e deem muitos frutos. Aqui está a segunda razão pela qual Jesus escolheu a mim e escolheu você. Não entendi, pastor, que razão é essa? Deus te escolheu para frutificar. É você abraçar o projeto de Deus e frutificar dentro daquele projeto. Fazer a coisa acontecer. Deus te escolheu para você frutificar. Você é escolhido de Deus para produzir. Você é escolhido de Deus para gerar frutos. Você é escolhido de Deus para gerar resultados aonde você estiver. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, será lugar de bênção e de prosperidade se você abraçar a causa do Senhor e falar: eis aqui, você vai frutificar para a honra e glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora cuidado. Tome muito cuidado. Por quê, pastor? Se você não está frutificando, se você não está produzindo, se você não está realizando aquilo que Deus designou para que você realizasse, Ele escolheu você para isso e você não está fazendo, cuidado. Existe um perigo gigante aí numa vida infrutífera. Verdade. Para ilustrar esse ponto, eu lembro você daquela figueira estéril. Aquela figueira que Jesus passou diante dela e ela não estava dando frutos. Deu o prazo para ela e ela não frutificou. O que aconteceu com ela? Ela foi cortada e lançada ao fogo. Simplesmente porque o projeto dela era frutificar, a missão dela. E ela não estava fazendo isso. Foi cortada e lançada ao fogo. João 15, versículo 2, dentro desse texto nós estamos lendo aqui, no capítulo que nós estamos lendo, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Tomara que você tenha dado frutos e muitos frutos. Porque é nesse ponto que a gente percebe, por exemplo, aquele que é ovelha daquele que não é. Pelos frutos conhecereis. É nesta hora que a gente vai saber
se você está realmente dentro do projeto de Deus, frutificando, fazendo aquilo que realmente Ele mandou fazer, ou não. Você está frutificando, tem agido como ovelha, tem agido como alguém que está ligado em Cristo Jesus. Você precisa frutificar. E você vai frutificar, sabe como? Fazendo discípulos. Você vai frutificar demonstrando as suas boas obras. Você vai frutificar demonstrando o seu bom testemunho de homem de Deus, de mulher de Deus. Não importa se o templo está fechado, não importa se nós estamos reunindo de forma virtual, o seu testemunho é independente de parede de templo. O que você precisa é frutificar, independente de qualquer situação. Demonstrar quem você realmente é. Conta-se que estava caminhando numa estradinha, estava caminhando ali numa trilha, digamos assim, um porco e uma ovelha caminhando juntos, descendo ali. E quando eles estavam descendo, um pouquinho mais embaixo tinha um lamaçal. E para chegar adiante, tinha que passar por aquele lamaçal. E ali entrou o porco e entrou a ovelha. Ambos ficaram atolados até o pescoço na lama. Porém, tiveram reações e atitudes totalmente diferentes. A ovelha ficou agoniada, chorada, angustiada e louca para sair. Ficou ali que não conseguia ter prazer naquilo. Estava no lamaçal, mas agoniada, angustiada e desesperada para sair. A ovelha. O porco, quando entrou lá dentro, aí ele fez festa. Aí ele estava em casa, ele rolava, ele nadava, ele mergulhava, e enfiava o focinho, e fazia festa, ali era o lugar dele. Pois é, nós temos que nos posicionar. O pecado está diante de nós e os bons testemunhos é fruto daquilo que você tem vivenciado diante de Deus. E quando você está diante de uma situação de pecado, porque eu posso cair em pecado, você também pode cair no pecado, mas a sua atitude diante do pecado é que demonstra quem realmente você é e o fruto do que você tem transferido às pessoas. A ovelha ficou em desespero e queria sair. O porco ficou feliz porque estava ali. Se fosse você, como que você estaria reagindo diante dessa mesma situação? A lama significa o pecado. Como que você estaria reagindo? Que tipo de testemunho você tem dado? É fruto. O seu testemunho é fruto do que você realmente é. Se você está na lama e sente prazer, se você está no pecado e sente prazer, se você está fazendo coisa errada e sente prazer, se você não está percebendo que isso não é de Deus e você está gostando disso, cuidado. Pode ser que você não seja ovelha. Pode ser que você seja porco, seja bode, seja qualquer outra coisa. É um fruto, as suas atitudes, a reação que você tem diante das situações é que realmente demonstra quem de fato você é. Tem frutificado? Deus escolheu você para frutificar. E o seu testemunho, as suas ações, as suas obras é resultado dos frutos da sua vida, daquilo que você realmente é. E para finalizar, vamos continuar lendo o texto para a última razão pela qual Deus escolheu a mim e Ele escolheu você. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Vamos continuar lendo o texto. Vou ler mais uma vez. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu é que vos escolhi. Eu vos escolhi e vos designei para que vocês vão e deem muitos frutos, e os frutos permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. Olha só, Jesus escolheu você para que você vá cumprir o projeto dele. Jesus escolheu você
para que você frutifique dentro deste projeto dele. E quando isso acontece, você permanece, olha o que acontece na sequência. Tudo que você pedir em meu nome, Deus concederá a vocês. Então a terceira e última razão é essa. Deus escolheu você, sabe para quê? Para abençoar você. Ele quer derramar bênção sobre a sua vida. Ele quer que os teus caminhos sejam mudados. Ele quer que a sua história seja diferente. Ele quer que você seja um novo homem, uma nova mulher. Ele quer te abençoar. Então você precisa entender esse texto, realizar aquilo que Deus sonhou para você. E aí quando você orar, tudo que você pedir, Ele vai conceder. Porque Ele escolheu você para ser abençoado. Escutou, irmã Ilka? Ele escolheu você para abençoar você. Márcio, Deus te escolheu para te abençoar. Lídia, Deus te escolheu para te abençoar. Gabi, Mateus, Isabela, Júlio, irmã Vera e muitos outros irmãos. Deus te escolheu para derramar bênçãos e bênçãos sem medida sobre você, Samara. Sem medida sobre você, Anderson. Sem medida sobre você, Jadson. Deus quer derramar bênção de maneira sobrenatural sobre a tua vida. Ele te escolheu para isso. Tem muitas pessoas, creio eu, que não são da minha igreja. Não é aqui da Igreja Batista Monte Líbano. Que às vezes fica choramingando, se sente a pior das espécies, se sente às vezes até um amaldiçoado, um desgraçado, mas não é o seu caso, porque muito pelo contrário, você é agraciado. Oh, aleluia! Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoado por Deus. Ele te escolheu para derramar bênçãos sem medidas sobre você. Salmo 91, versículo 10 diz: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a sua tenda, até a tua casa, porque Ele te escolheu para te abençoar. E se Ele te escolheu, toma posse dessa palavra. Você é um vencedor. Você é muito mais do que vencedor. A Bíblia diz isso, Romanos 8:37. Em todas estas coisas somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele te amou. Você é abençoado. Deus escolheu você para te abençoar. Se as bênçãos não estão chegando, pergunte para Deus. O que está acontecendo? Está faltando você cumprir o propósito dele, o projeto dele na sua vida? É isso? Se as bênçãos estão chegando, você tem que perguntar a Deus. Eu não estou frutificando como eu deveria? Porque Ele escolheu você para abençoar. Você está falando, tudo que pedires em meu nome, o meu Pai vai lhe dar. Ele vai te abençoar. Você foi escolhido para receber essas bênçãos. Toda sorte de bênção. Na área da sua família, na área da sua saúde, na área do seu emprego, na vida profissional, nos seus relacionamentos conjugais, familiares e de trabalho. Deus escolheu você para abençoar você de maneira sobrenatural. Bata a mão no peito e fala assim: eu sou abençoado. Deus está comigo. Deus é a minha fortaleza. E eu já vou concluir. João 15:16. Não foi você que me escolheu. Ao contrário, eu é que te escolhi. Jesus que disse essas palavras. Eu vos escolhi e eu designei você para que você vá e dê muito fruto. E esses frutos permaneçam. E sendo assim, tudo que você pedir ao meu Pai, Jesus falando, tudo que você que está assistindo essa live, acompanhando essa live, ouvindo essas palavras, tudo que você pedir ao meu Pai, pedir a Deus, no nome do Senhor Jesus, Ele vai conceder para você. Mas vejam as exigências anteriores e cumpra estas exigências. Bom? Deus escolheu você, tem um projeto para você. Deus escolheu você para frutificar e Deus escolheu você para derramar bênçãos
e bênção sem medidas sobre a tua vida.